Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o novo canal do grupo INSS Passo a Passo. E atendendo a vários pedidos, fazendo aqui a nossa função social, a gente vem trazer 7 direitos da comunidade LGBTQIA+. São muitos, pouca gente sabe, então se você é da comunidade, se você não é, assista da mesma forma, pois vai te engrandecer em conhecimentos. Inclusive, você vai poder ajudar muitas pessoas que fazem parte da comunidade e são discriminadas simplesmente por não saberem dos seus direitos. Primeira coisa, vamos começar do zero? Cada vez mais os movimentos sociais se preocupam em proporcionar mais inclusão para as pessoas. Com as recentes atualizações, é comum ter dúvidas sobre o significado da sigla LGBTQIA+. O movimento, que nasceu com a sigla GLS, busca lutar pelos direitos de inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero. Ao longo dos anos, o movimento passou por transformações e passou a incluir pessoas não heterossexuais e não cisgênero. Por conta disso, novas letras foram incluídas em sua sigla e dúvidas surgiram quanto ao significado de cada uma delas. O significado de cada letra da sigla LGBTQIA+, é o seguinte: LGBTQIA+, é o movimento político e social que defende a diversidade e busca mais representatividade e direitos para a comunidade. O seu nome demonstra sua luta por mais igualdade e respeito às diversidades. Entenda agora o significado de cada letra. L é de lésbicas, que são mulheres que sentem atração afetiva, sexual pelo mesmo gênero, ou seja, outras mulheres. G vem de gays, que são homens que sentem atração afetiva assexual pelo mesmo homem, ou seja, homens. Bissexuais diz respeito a homens e mulheres que sentem atração afetiva sexual pelos gêneros masculino e feminino. T vem de transexuais. A transexualidade não se relaciona com a orientação sexual, mas se refere à identidade de gênero. Dessa forma, corresponde às pessoas que não se identificam com o gênero atribuído em seu nascimento. As travestis também são incluídas nesse grupo. Porém, apesar de se identificarem com uma identidade feminina, constituem um terceiro gênero. Continuando aqui, a letra Q vem de queer. Pessoas com gênero queer são aquelas que transitam entre as noções de gênero, como é o caso de drag queens. A teoria queer defende que a orientação sexual e identidade de gênero não são resultado da funcionalidade biológica, mas de uma construção social. Letra I, intersexo. A pessoa intersexo está entre o feminino e o masculino. As suas combinações biológicas e desenvolvimento corporal, cromossômicos, genitais, hormônios, etc., não se enquadram na forma binária, ou seja, masculino e feminino. A vem de assexual. Assexuais não sentem atração sexual por outras pessoas, independentemente do gênero. Existem diferentes níveis de assexualidade e é comum que essas pessoas não vejam relações sexuais como importante, como prioridade. E o mais, símbolo mais, finalzinho ali da sigla, o mais é utilizado para incluir outros grupos e variações de sexualidade de gênero. Aqui são incluídos os pansexuais, por exemplo, que sentem atração por outras pessoas independentemente do gênero. Então, para não excluir ninguém, foi inserida aí o mais por último. Agora que você sabe o que é LGBTQIA+, vamos aos direitos. Para alguns, LGBTQIA+, pode ser apenas letras, mas o intuito é que um número cada vez maior de pessoas se sintam representadas pelo movimento e as suas pautas defendidas na sociedade. Cada letra representa um grupo de pessoas na sociedade que sofrem diferentes tipos de violência simplesmente pelo fato de não se enquadrarem naquilo que foi normatizado como sendo o normal pela sociedade. Então vamos aos 7 direitos da população LGBTQIA+. O que a lei brasileira estabelece sobre a união estável homoafetiva? A união estável de casais prevista no artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, diz o seguinte: para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar a sua conversão em casamento. Além disso, o Código Civil, em seu artigo 1723, também estabelece essa previsão.
é reconhecida como entidade familiar a união entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Ocorre que houve uma equiparação. A equiparação tornou possível uma grande variedade de direitos para os casais que celebram sua união estável homoafetiva. Confira agora alguns exemplos de direitos que ganharam espaço em decorrência disso ou então que foram garantidos a partir da decisão do STF. Olha só, garantia de pensão alimentícia em caso de separação ou divórcio, pensão por morte para os companheiros, em caso de falecimento de um deles, previsão de companheiro constar como dependente em plano de saúde, possibilidade de constar como dependente na declaração de imposto de renda, direitos sucessórios, que a gente vai explicar, herança, e licença gala também, que a gente vai explicar. Olha só, quais são os direitos mais importantes assegurados pela união estável homoafetiva no Brasil? Dependente do imposto de renda. Os companheiros podem ser considerados como dependentes no momento da declaração do imposto de renda. Na verdade, a Receita Federal já permitia que os parceiros homossexuais fossem incluídos como companheiros dependentes. No entanto, as decisões proferidas pelos tribunais superiores que reconheceram de fato a união estável homoafetiva reforçam ainda mais essa medida que já era adotada anteriormente pelo fisco, ou seja, pela Receita Federal. 2. Dependente de plano de saúde. Existe a previsão de que os parceiros já podem ser incluídos como dependentes nos planos de saúde. Nesses casos, torna-se necessário provar que eles fazem jus à condição por meio de escritura pública, atestando que fazem parte de um relacionamento em união estável homoafetiva. Contudo, em casos de recusa pela instituição da saúde, esse direito pode ser pleiteado no âmbito da justiça. 3. Pensão em caso de morte do companheiro. No caso de falecimento do companheiro, o cônjuge sobrevivente tem direito a receber pensão pelo INSS. Afinal, eles são equiparados a uma união estável heterossexual e têm reconhecimento dos mesmos direitos e deveres. Desse modo, se forem preenchidas as condições exigidas, o companheiro fará jus a esse benefício previdenciário. Convivência pública, duradoura e contínua, evidenciando a união estável ou a união homoafetiva que ultrapasse o período mínimo de 2 anos. Então, primeiro requisito, o falecido, na qualidade de segurado, ter revertido pelo menos 18 contribuições previdenciárias para o INSS. Então, está lá, ali, ter contribuído com o INSS. E em segundo, convivência pública, ou seja, pode ser que necessite testemunha, duradoura e contínua, evidenciando união estável ou homoafetiva que ultrapasse o período de 2 anos, certo? Então fica fácil comprovar se você realmente conviveu. Eu já vou dar dicas sobre isso para vocês. Autorização para adoção de crianças. O processo de adoção de crianças por casais homossexuais não é previsto expressamente por nenhum dispositivo legal, porém, a ausência de regulamentação não impede que eles adotem. Na verdade, existe jurisprudência registrando decisões favoráveis à adoção por casais homoafetivos. Nesses casos, devem sempre ser considerados uma variedade de fatores, como a idoneidade dos adotantes e, além disso, deve ser levado em consideração o melhor interesse dos menores, ou seja, os adotados. Licença gala. Trata-se de um período de afastamento de licença de até 9 dias após a união matrimonial. Ela consiste em uma verdadeira licença casamento. Assim prevê o artigo 473, inciso 2 da CLT. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, sem prejuízo do salário, até 3 dias consecutivos, em virtude de casamento, certo? Aqui. 6. Como fica o regime de divisão de bens? Muito importante isso. É importante formalizar a união estável homoafetiva por meio de uma escritura pública no cartório competente. Trata-se de uma forma de conferir segurança jurídica a essa relação. Confira os regimes de bens previstos: comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens convencional ou obrigatória ou participação final nos aquestos. As regras referentes ao regime de bens seguem o estabelecido no Código Civil. Assim, no caso de regime parcial, os bens adquiridos antes da união ou que sejam doados ou herdados não poderão ser divididos. Por sua vez, os bens que não poderão ser partilhados são aqueles
obtidos após a união, obtidos de forma casual, obtidos por doação, restauração de bens exclusivos de cada noivo ou noiva e bens comunitários entre os dois. Como fazer a união estável homoafetiva? A relação homoafetiva é considerada uma situação de fato e, como tal, não tem a necessidade de estar provada em qualquer documento para existir. Contudo, é importante oficializar essa união como modo de proporcionar segurança jurídica ao casal. Para isso, basta comparecer até o cartório portando RG, CPF e certidão de nascimento. Se o casal optar pela certidão formalizada por instrumento particular, será necessária a assinatura de 2 testemunhas maiores de idade e capazes para poder comprovar e ratificar aquele ato. A união estável homoafetiva vem ganhando destaque e importância no ordenamento jurídico brasileiro, e a tendência é que esse direito ganhe cada vez mais força. Nesse sentido, é fundamental contar com o auxílio profissional de um advogado que entenda mais a fundo sobre o assunto e saiba como agir diante dessas situações. Para mais informações sobre como garantir esses direitos, procure um advogado de sua confiança. Sétimo, esse aqui dos mais importantes. Quais são os direitos e obrigações com relação à licença paternidade para homossexuais? Quando, em um casal lésbico, uma das mulheres engravida, a gestante faz jus à licença maternidade, correto? Enquanto a mulher que não gerou o filho tem direito ao afastamento por um período equivalente à licença paternidade. No entanto, como esse processo funciona quando o casal homossexual é composto por 2 homens, já que nenhum deles pode gerar a criança? Veja a seguir o que deve ocorrer em cada um dos casos. De acordo com a Constituição Federal, a adoção conjunta concede a licença maternidade a somente um dos adotantes e, de acordo com a jurisprudência do STF, o prazo de licença que é concedido ao adotante não pode ser menor do que a licença à gestante, especialmente em razão da igualdade entre filhos biológicos e adotados. Assim, quando 2 mulheres adotam um filho, uma das mães pode pleitear o direito da licença maternidade. No caso de homens adotantes, a situação deve ser semelhante, sendo que, em todos os casos, a legislação só pode ser aplicada da maneira que apresentamos se os pais que forem solicitar a licença forem empregados em regime CLT. Dessa maneira, como não pode haver distinção entre casais heteroafetivos e homoafetivos, a licença adotante deve ser conferida a um dos 2 integrantes do casal, da mesma forma que seria concedida para a mãe, no caso de casais heterossexuais, uma vez que se trata de um período imprescindível para a construção da convivência com a criança. Já no caso de gestação por substituição, popularmente conhecido como barriga de aluguel, processo de reprodução assistida, no qual os embriões são implantados no útero de uma doadora temporária, a situação é mais delicada, uma vez que no Brasil ainda não tem regulamentação para a maternidade substitutiva, que seria a barriga de aluguel. Em geral, o casal gay procura realizar esse tipo de procedimento fora do país, em alguns locais, como Estados Unidos, que, em alguns estados, permite que a mulher seja contratada para gestar uma criança por meio de fertilização in vitro. Contudo, no Brasil, desde 2017, as possibilidades de barriga solidária e o uso de úteros de substituição foram ampliados e atualmente é permitido que parentes até 4º grau conseguem o bebê, desde que não haja nenhum interesse financeiro entre as partes. Excepcionalmente, é possível até mesmo que uma barriga do casal gere a criança, mas, nessa situação, é preciso contar com uma autorização especial e, preferencialmente, com o auxílio de um advogado para orientá-los e redigir o termo ideal para o acordo, uma vez que é preciso que as partes assinem termos de responsabilidade. Nesse caso, a concessão da licença paternidade para gays depende do entendimento da empresa em que os pais trabalham, uma vez que ainda não há previsão legal neste sentido. O que fazer se a empresa negar a licença paternidade para um homossexual? Hoje em dia, muitas empresas concedem a licença paternidade para gays sem grandes problemas, especialmente as multinacionais, já que se trata de um tema mundial, afinal, houve uma melhora na mentalidade e no preparo das empresas. No entanto, enquanto não ocorre a mudança na legislação que trata da situação
De maneira expressa, a fim de trazer mais segurança jurídica aos casais, algumas companhias ainda não se prepararam para este tipo de situação. Quando o RH, a área de recursos humanos da empresa, não é treinado adequadamente para que não ocorra uma situação de discriminação e homofobia no trabalho, a licença paternidade para gays pode ser negada pela empresa e aí ter que partir para a justiça. Nesse caso, o ideal é que o casal procure um advogado de confiança especializado em minorias a fim de adotar medidas judiciais, uma vez que, atualmente, os tribunais costumam atuar de maneira efetiva contra a discriminação, especialmente em relação à justiça do trabalho. Agora que você já sabe todos os detalhes sobre a licença paternidade para gays, não abra mão dos seus direitos e se você tiver o seu benefício negado pela empresa em que trabalha, procure o auxílio jurídico para ingressar com as medidas judiciais cabíveis o quanto antes. Se você gostou dos pontos em que apresentamos, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos, para quem é gay, para quem não é, para quem participa das comunidades que a gente falou aqui, todo mundo precisa saber, seja para usufruir do direito, seja para não privar o direito do outro. Ainda ficou com alguma dúvida? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação que você pode fazer sua pergunta no primeiro comentário fixado que a gente vai responder para você. Se você já é inscrito, basta fazer a pergunta que você já é VIP, a gente vai te responder. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo vídeo.